Eu sou o Afonso e vamos começar com essa run de Pokémon Sapphire. Só que eu tenho que conseguir Pokémon voadores, que é a run de Pokémon voador. E pra começar, eu escolho o nosso carinha chamado de voador, porque é a nossa run, né, tá ligado? E eu acho que eu tô falando muito rápido, porque no vídeo parece que eu demoro muito. Mas é a vida, né? Então a gente vai começar o jogo. E eu peço perdão porque eu não tinha como pegar o inicial de alguma coisa assim. Então é muita demora. Bom, pra capturar o nosso primeiro voador, a gente tem que enfrentar a May. E a gente tem que enfrentar o Pokémon que ataca o nosso professor. Então eu tinha pensado nisso. Não tinha pensado, na real. Então, eu sendo burro, eu acabei lembrando depois. Então, é isso aí que eu tava tentando falar. Mas, então, a gente começa essa nova run. E pra começar de bom mesmo, a gente vai já na casa da nossa rival. E sim, eu fui lá conversar com a rival, claro que a May. E a gente tinha que encontrar ela na rota 103 ou 104, porque eu não lembro da rota direitinho. Mas eu acho que é a 103. Então a gente sai da casa dela, vamos para cima. E quem a gente encontra? Um garoto que tá falando que o professor está sendo atacado por algum Pokémon. E exatamente o garoto está falando a razão. E tem um Pokémon ali junto com o professor, mas o professor está sendo atacado. E é claro, eu queria falar um negócio. Não tinha falado, mas eu escolhi o Toxic por causa que o Pokémon Mudkip da rival ia ter ataques de pedra. Aí pra gente já ficar mais difícil ainda, então é isso que eu pensei. Então a gente foi começar a andar e a gente foi atrás da May. E é claro, eu também pulei a batalha da May e também tinha esquecido do que era pra eu ter falado no início. A gente não pode usar Pokémons, outro tipo de Pokémon de batalha, só voador. Não podemos usar itens de batalha e também a gente não pode usar save state. Então é isso. E a gente também tava quase chegando na May e eu explicando tudo isso. E até que eu lembro que tem um Pokémon que spawna nesse 103, que eu não vou dizer porque só vou dizer depois. E eu pulei a batalha da May sim. Eu tava pesquisando e sim, o Pokémon ele spawna aqui na rota 103 mesmo. Então era isso que eu tava pesquisando. Então diretamente, não, só isso. A gente também fala com o professor e a gente pega a Pokédex com ele. E com a May a gente pega também as Pokéballs. Aí então a gente tem uma conversa também sobre Pokémons, que ela acha Pokémons fofos. E nossa mãe fala com nós. E a gente consegue a Running Shoes, que se eu não me engano é aquelas botas lá que correm muito. E como tava muito no Fast, que eu configurei no Fast, aí eu olho lá e as botas estão muito rápidos. Se liga. Muito rápido. Bom, quando eu cheguei na rota onde que o Pokémon voador tava, que era secreto, eu tava atrás do Wingull. Até que eu achei o Wingull. Acontece é que o Wingull, ele não deu tanto trabalho. Só deu trabalho no início, que deu o Artegan. O resto só me deu Grow, Grow, Grow e Grow. Eu também fiquei na onda dele. Também dei Grow. Só que ele deu 4 Grows, eu dei 3 Grows. Aí acontece. Então se ele vai começar a ficar dando Grow, bora atacar. Então usei o Toxic 2 Scratch. O primeiro foi. Na hora do segundo Scratch, eu consegui meter o crítico, onde que eu matei o Pokémon. E eu me arrependi porque eu fiquei tentando caçar ele depois de 1000 horas. Eu achei o Pokémon de novo, só que foi 1000 horas. Dá pra ver na contagem que tava 7 minutos. Da outra vez, quando eu encontrei pela primeira vez, tava 4. Eu demorei 3 minutos pra achar o Wingull. Então, sem perder tempo, eu só comecei a tacar Pokébolas. E de primeira, eu peguei esse Pokémon. Então, a gente chama de Vitor. E eu explico o porquê eu chamo de Vitor, esse Wingull. Porque Vitor é um caloteiro e o Wingull deu trabalho e caloteiramente, porque, não sei, só deu coisa na cabeça. Se você se chama Vitor, você não é caloteiro. Eu estou referindo a meu amigo Vitor Caloteiro. Então não é com você
mas eu digo isso, não seja caloteiro, pelo amor de Deus. Se você quer ter teu próprio nome no Pokémon, comenta aqui embaixo pra eu marcar o coração e olhar o Pokémon. O que você quer, um Pokémon voador no Sapphire, que eu posso dar capturar, por exemplo. E eu estava olhando as habilidades dos Pokémons. E eu fiquei farmando o Wingull até a próxima cidade e também a próxima rota. Depois de upar o Wingull e derrotar treinadores, eu chego na cidade onde que meu pai é líder de ginásio, Petalburg City. Ele quer que a gente ensina um cara a capturar Pokémon, que é o nosso amiguinho Wally. Então a gente quer ajudar o moleque e a gente vai ajudar ele sim. E ele ganha um Zigzagoon do nosso pai e uma Pokébola. Então a gente segue ele pra rota e até ele encontrar um Pokémon que não posso capturar infelizmente, que é o Routes. E ele captura Routes com sucesso. Depois que eu saí de lá, eu tava atrás do nosso segundo companheiro, que eu tava me referindo ao Tailon. Só que o Tailon eu não achava em canto nenhum, então eu fiquei farmando do mesmo jeito. Até que eu encontro o nosso amiguinho Tailon. Mas acontece o mesmo erro que eu cometi antes. Ele simplesmente tomou o Super Sonic. Depois, porque ele tava envenenado. Envenenado não, tomou o Super Sonic. Só que eu meto uma Pokébola primeiramente, porque eu não queria matá-lo. Porque se eu matasse, eu ia tomar dano. Aí ele não tinha tomado ainda. Então eu taquei 2 Pokébolas e não efetou nada. Ele só ficou saindo. Então eu tinha minha chance de atacar. Quando ele tomou o hit e eu usei o Aregan, acontece um negócio que eu não queria, mas fiquei estressado do caramba. O ataque deu crítico e eu matei de novo o Pokémon. E de novo eu achei ele de novo, de primeira. Não sei como, né? Que eu matei, né? Só que eu erro o Super Sonic e eu meto o Aregan, mas eu quase o matei. Então eu uso a Pokébola e ele Focus Energy. Então eu achei que ele ia sair, mas ele saiu no finalzinho. Então eu tinha poucas esperanças. Só tinha mais uma Pokébola e isso acontece. Capturei o Tailon na última Pokébola. E ele vai se chamar um outro amigo meu. Só que eu não sei se a escrita está certa, que é Lerry. Então eu não sei se eu escrevi certo, mas eu acho que Lerry é com 2 R. Eu acho, não sei. Eu tinha que perguntar pro moleque. Então, ficou assim. Eu tava pensando em botar algum nome aleatório. Então, pensei em botar Lerry. Né, mas então pensei. Mas só que aí, não sabia como é que se escrevia. Então, deixei. Enquanto a gente tava farmando, a gente encontrou um cara que ele tava, sei lá, alguma coisa escondido. E a gente encontrou uma nova equipe vilã, que é a equipe Aqua. Então a gente enfrentou essa equipe Aqua. Então foi muito fácil, porque o nosso Victor só meteu um Aregan. Aí ele só começou a dar rugido. Então só metemos vários Aregans e destruímos. Até que no último turno, ou melhor, no penúltimo, ele resiste com 1 de HP. Ele dá um teco que tira 6 de HP, mas a gente derrota do mesmo jeito. Olha, quando eu cheguei no ginásio, eu achei que ia ser fácil. Mas na real, foi difícil. Mas a gente consegue dar 2 Water Guns, porque o Geodude ele consegue errar o primeiro ataque dele. Mas no segundo Water Gun a gente mata ele, mas eu uso o Potion. Então, mas dá de boa. Agora chegou o nosso real problema. Esse carinha que é o Nosepass. Então a gente tem dificuldade com ele. Ele deu um Water Gun aqui, não deu nada. Quando a gente meteu o segundo Water Gun, ele meteu o Rock Throw, que a gente ficou com 4 de HP. A gente meteu um outro Water Gun, que ficou no crítico. Só que o Nosepass acerta a gente. E quando eu uso o Lerry, não dá em nada. Porque o Lerry ele é só voador, normal. Então não ia dar em nada. Então a gente perdeu a nossa primeira batalha. Eu achei que ia ser fácil, mas vai ser difícil, viu?
E eu quis tentar de novo, só que com um método diferente. Eu também upei meu Victor também, que foi o meu Wingo. E também aconteceu a mesma tragédia. Mesmo com dando um AT Gun de Geodude morrendo de uma vez, já o Nosepass deu trabalho de novo. Porque o Nosepass, ele conseguiu errar nenhum golpe. Eu usei o Water Gun, aí depois ele usa Harden pra aumentar a defesa e eu continuei no Water Gun. Então eu usei o Water Gun até que ele usa Rock Tomb e tá com 7 de HP. Então diminuiu meu speed, ela usa a Potion, eu usei o Water Gun de novo, mas acontece que depois de usar um outro Water Gun, eu acabei perdendo. Não! Eu acabei quase, mas a minha tristeza começou quando ela usou outro Potion. Então eu já tinha perdido a batalha porque ele usou outro Rock Tomb e conseguiu acertar. Tá mesmo muito difícil. Eu tentei de novo contra o Nosepass e aconteceu o mesmo esquema. Eu usei dessa vez um outro esquema diferente, só que eu acabei tomando um crítico e não deu em nada. E mais uma vez, de novo, só que eu tentei usar Super Sonic. Então eu usei o Water Gun de novo para ver se funcionava, mas eu tinha um pequeno detalhe idiota. Quando ele errou o ataque, mas ainda ele não tinha errado. Eu tô falando alto, mas agora, quando ele errou o ataque, o dano dele foi pra muito baixo. E também ela começou a usar Potion, então eu achei que eu ia perder de novo. Só que na hora eu consegui meter um crítico e eu ganhei a insígnia. Então é isso. A próxima run de tipo voador vai acontecer muito em breve. Podem se preparar.